Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É a hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha, que está no ar sempre pelos canais 26 e 526 da NET para toda a região de alcance da NET aqui em Farroupilha. Se você não tiver a NET, não tem problema, você pode nos acompanhar pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página, tem todas as informações diariamente. Também temos o boletim do coronavírus que a TV Serra leva ao ar com as informações do Comitê de Atenção ao Coronavírus em Farroupilha. E claro, você encontra todas as reportagens que são produzidas pela nossa TV Serra. E ainda tem o nosso canal no YouTube, que é a nossa biblioteca com todos os conteúdos gerados pela TV Serra Farroupilha. Então, nos acompanhe e prestigie a nossa programação. O que é daqui você vê por aqui. Eu quero pedir licença momentaneamente para fazer a remoção da máscara durante o momento do vídeo, única e exclusivamente durante o momento do vídeo, porque no mais a gente precisa, a gente deve usar máscara. Nós não podemos abrir mão da máscara porque ela nos protege, ela protege a mim, protege também quem está ao nosso lado, quem convive com a gente. Eu tenho dito, a batalha não está vencida, a guerra não está terminada, nós precisamos continuar imbuídos, esforçados na prevenção. Eu sei, está difícil, está chato, está estressante, todo mundo está passando por isso, mas enfim, a luta depende de todos. Então, o desempenho de Farroupilha, da região e do país também depende do envolvimento de cada um. E é sobre coronavírus que nós vamos tratar no dia de hoje aqui na nossa entrevista do dia. Já está com a gente aqui nos estúdios da TV Serra a secretária municipal de saúde de Farroupilha, Vanessa Zardo. A secretária também fez a remoção da máscara agora durante o início do programa, porque nós não podemos ficar sem a máscara, ela nos protege. Secretária, mais uma vez um prazer recebê-la aqui para atualizarmos as informações sobre a Covid, o coronavírus aqui em Farroupilha. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo, obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente para conversar com a nossa comunidade e esclarecer as dúvidas sobre o Covid. Com certeza. Bom, secretária, já passamos de 120 dias e 4 meses de coronavírus e pandemia no Brasil, aqui na nossa região também. Que balanço a senhora faz até o presente momento? Claro, olhando aqui para Farroupilha, porque nós tivemos, no meu ponto de vista, passos importantes dados dentro da gestão pública, na administração pública, e passos, eu diria, liderados, capitaneados pela própria Secretaria Municipal de Saúde. Quando eu digo secretaria, eu me refiro à secretária e todo o corpo técnico que trabalha na saúde pública do nosso município. Isso mesmo. Então, se a gente for ver nesses 4 meses já de pandemia, posso te dizer que nós aprendemos muito. Nós enquanto governo, nós enquanto gestão e nós enquanto comunidade, né? Eu sempre digo que eu acho que o grande acerto que Farroupilha fez foi sob a gestão do prefeito Pedroso de ter feito o Comitê de Atenção ao Coronavírus, onde se buscou o apoio de toda a comunidade, de toda a sociedade para enfrentarmos esse problema juntos, porque este é um problema, como ele mesmo diz, né, não é um problema do prefeito, não é um problema da secretária de saúde, este é um problema mundial e é um problema comunitário. Então, neste momento, precisamos todos nos ajudar para que a gente passe por esta fase que não está fácil, bem como você falou, mas é uma fase de que a gente se uniu, aprender a se unir para enfrentar todos esses problemas que estão vindo. Claro, com certeza. E até recapitulando alguns dos pontos importantes, a estruturação da central de atendimento e referência ao coronavírus em Farroupilha, o objetivo de proteger um pouco o nosso hospital, acho que foi o grande lance, né, secretária? Eu digo sempre assim, coisas que marcaram muito foi a primeira reunião do Comitê Coronavírus, de que a comunidade se deu conta que, opa, faço parte nisso, né? A questão do 0800, né, a criação da central com regulação médica, para que qualquer pessoa que ligasse para este número pudesse estar conversando com o médico, com o atendente para receber o seu atendimento. A questão do centro de atendimento ao Covid, que tivesse lá um médico, uma equipe de enfermagem para receber a pessoa que estava tão precisando, para a gente deixar o São Carlos, então, para aquele paciente crítico que realmente o hospital tem vocação para atender. Com certeza. Bom, como é que nós estamos no momento, talvez a gente está vivendo o pior momento, um dos piores em termos de estado da pandemia
pandemia, a gente tem visto muitos números crescentes, enfim, Caxias do Sul está explodindo, Bento Gonçalves também, Garibaldi, a nossa região, mas me parece, aqui vai uma declaração de um leigo, secretário aqui, a Farroupilha, ela até tem se estabilizado e tem caído um pouco. Já tivemos, algumas semanas atrás, números diários mais elevados do que o que a gente está tendo hoje. Na verdade, o que acontece no município de Farroupilha, nós começamos tudo bastante cedo, e isso fez um grande diferencial, né? Então, assim, desde a testagem que a gente ampliou, na verdade, para toda a população, assim, que precisasse, então, a realização de busca ativa, as nossas próprias visitas, o prefeito Pedroso vem comigo em empresas para visitar os empresários e para ser solidário, né? Porque, que nem eu te disse, assim, eles precisam entender que a gente está indo lá não para fiscalizar, mas para dar o apoio da gestão do município, para entender o que eles estão precisando, né? Vários levaram alguns sustos em relação a surtos, então a gente precisa ter essa visita e este momento de atenção, na verdade, aos nossos empresários da cidade também. Então, a gente já teve momentos piores, sim, né? A gente já teve uma UTI do São Carlos plenamente lotada, o que nos levou a transferir nossos munícipes para outros municípios em busca de atendimento. Hoje a situação da UTI do São Carlos é bem mais confortável, né? Sim, em termos de ocupação. Isso, nesse processo todo a gente conseguiu, então, junto ao governo municipal, né, o prefeito Pedroso, assim, no seu engajamento, inclusive com as operadoras de saúde, nós passamos de 10 para 15 leitos de UTI, depois para 18 e hoje temos 20, né? Então, hoje a gente consegue atender o nosso município e a gente consegue não atender só a macro-região, como a outras regiões de saúde também do estado, já que a nossa central ela é regulada pelo estado, não somente por Caxias. A gente poderia dizer, talvez, ainda me parece que seja um pouco prematuro, que talvez Farroupilha já teria atingido aquele chamado platô dentro da pandemia? Não, ainda não. O que a gente vê e o que a gente observa é que a gente está numa estabilidade. O problema do platô da pandemia é se a comunidade não ajudar. Se eu continuar, na verdade, neste patamar que eu estou hoje, num controle de casos em que a gente tem, em média, em torno de 6 a 8 casos dia. No máximo 10. Isso, a gente acaba tendo uma tranquilidade para trabalhar, porque assim, essa doença, enquanto não tiver uma vacinação, né, eu vou continuar a ter ela por muito tempo. Mas se eu conseguir estabilizar com que eu tenha esses números de casos novos, assim, em média, baixos por dia, eu consigo fazer o atendimento de saúde. Então, nenhum atendimento nosso está superlotado, né, nem no nosso central de referência Covid, nem no nosso Hospital São Carlos. Então, à medida de que a gente vai controlando esta contaminação, a gente vai também controlando o atendimento das pessoas. Hoje, praticamente todos os bairros e distritos têm casos já confirmados de coronavírus? Sim, praticamente assim, 90% do nosso município, ela é uma infecção comunitária. Então, assim, por isso que a gente, né, tem tanta a questão, o cuidado, o fechamento e reabertura de comércio, em função de que, como ela é uma infecção comunitária, a gente tem ela em todos os bairros do município, ela não está restrita em um lugar só. E lembrando que quando as pessoas escutam surto, deu um surto numa empresa. Gente, surtos são 2 casos no mesmo local. Então, eu posso ter uma empresa de 100 funcionários. 2 ou mais casos, né? Eu posso ter uma empresa de 100 funcionários e 2 e eu já vou ter que caracterizar pelo conceito, né, que é um surto. Mas a gente tem oferecido todo o cuidado, na verdade, às empresas, que nem eu te falei, as visitas técnicas, os testes para as empresas quando necessário e tem feito o acompanhamento junto para que essas empresas afastem os funcionários que estejam positivos no momento e continuem a trabalhar normalmente como estavam fazendo antes. É até importante a gente aprofundar um pouco desse trabalho também diferenciado da Secretaria Municipal de Saúde, junto com o prefeito, de visita às empresas. Que tipo de empresas são todas as empresas? São as maiores, as médias? E o que vocês fazem quando vocês chegam nas empresas, secretário? Olha, primeiramente, o que a gente faz? O que leva, na verdade, nós ir a uma empresa? A gente vê mais ou menos o número de testes, né? Pela minha vigilância, eu sei, olha, tal empresa está vindo testar. Aí as meninas avisam, né, da vigilância, dizendo assim, olha, Vanessa, deu um teste positivo lá. Então, a gente já fica meio que de sobreaviso. Nós geralmente entramos em contato com o diretor da empresa, nos colocando à disposição. E essa visita, como eu te disse, ela é uma visita técnica, mas ela é uma visita de ajuda, de auxílio, de ver se a gente pode estar colaborando de alguma maneira, porque as empresas elas estão muito bem organizadas quanto à prevenção do Covid, né? Então, só que às vezes a empresa ela se preocupa tanto no ambiente do trabalho
do colaborador e às vezes esqueceu do refeitório, às vezes esqueceu do vestiário. Então a gente vai para fazer esta visita técnica, viu? E tem empresas que eu te digo que estão ótimas. E infelizmente, por ser uma infecção comunitária, aconteceu. Sim, ela acaba se propagando, né? Não tem jeito, né? Isso mesmo. Mas de uma forma geral, pelas empresas que vocês já visitaram, os empresários estão cautelosos, estão adotando as medidas necessárias? Muito mesmo, assim, tu vai em todas as empresas, tem toda a higienização, tem protocolo de segurança, tem protocolo de testagem, eles nos chamam, eles notificam, então tá muito bom trabalhar com o empresariado assim de Farroupilha, porque a gente não teve problemas, dizer assim, não, o colaborador tá desassistido, de maneira nenhuma. A grande maioria das nossas empresas estão bem organizadas. Então nós poderíamos dizer de que Farroupilha está trabalhando de uma certa forma, de uma forma indireta, com um certo isolamento vertical, ou seja, onde tem problemas, as pessoas que têm problemas ou os grupos de risco se afastam e deixam o resto trabalhar. Isso aí, essa sempre é o que a gente vai, eu enquanto secretária de saúde também, e o próprio prefeito, né, já me acompanha nessas visitas, em que a gente trabalha com isso. Na verdade, é o empregador que vai me dizer, olha, Vanessa, com 20% dos funcionários afastados eu não consigo trabalhar. Bom, daí é uma decisão da empresa, mas até hoje, nesses 4 meses, nós só precisamos, na verdade, fechar um estabelecimento que tinha 4 pessoas. E nem precisava, na verdade, no outro dia o dono, o dono da empresa, ele já conseguiu se articular e continuou aberto. Então, assim, é um trabalho de parceria, é um trabalho em conjunto. A gente não vai lá para fechar empresa nenhuma. Na verdade, a gente vai lá para oferecer ajuda para que este empresário ele se sinta acolhido por nós, tenha todo o respaldo de que ele precisa para continuar trabalhando. Sim. O que a gente tem percebido também pelo boletim que é divulgado diariamente, secretária, é que Farroupilha nós temos uma incidência maior da infecção sobre 3 faixas etárias, dos 20 aos 29 anos, onde é que tem a maior fatia, depois dos 30 aos 39 e dos 40 aos 49, ou seja, é um público jovem ainda, adulto jovem que a gente chama, né? Por que está afetando mais esse tipo de pessoas e talvez, graças a Deus, que bom isso, né? Menos o público idoso? Porque eles se cuidam menos e eles circulam mais, na verdade. Então, o que acontece? E a grande maioria dos nossos pacientes, eles nos relatam que eles não têm sintomas. Então, o idoso, como desde o primeiro momento a gente tem colocado eles como um grupo de risco, o idoso ele coloca máscara, ele não vai visitar, tu vê que agora eles têm as ações sociais deles estão mais restritas, estão mais em casa, né? Já o público jovem não. Eu não estou sentindo nada, tá tudo bem comigo, né? E muitos dos nossos casos eles não têm sintomas, tá? Mas mesmo assim a gente precisa fazer toda a ação de isolamento dessas pessoas. Então ainda o grande desafio é conscientizar esse público adulto, jovem, que ele tem que redobrar um pouco, reforçar um pouco mais os cuidados preventivos. Isso aí, que na verdade ele pode estar passando para outras pessoas, né? Então, ele é o agente transmissor. O cuidado com a máscara, né? Da gente conversar com as pessoas sempre utilizando máscara, o cuidado de lavar as mãos, a etiqueta respiratória. Distanciamento de, no mínimo, 1,5 metros. Isso, né? De evitar as aglomerações, né? Então, assim, o cuidado máximo com isso, não é o período ainda da gente fazer. Então, nós estamos no inverno. Essa semana o tempo deu uma melhoradinha, né? Bastante, estamos no pleno o veranico de julho, mas assim, é muito importante que as pessoas evitem aglomerações, né? Por que a gente fala isso? Porque é na aglomeração que a gente pode estar passando para mais pessoas. E sempre tem que lembrar assim, que para cada caso que eu tenho notificado, eu tenho 12 contaminados. Certo? Cada um notificado? Significam 12 pessoas, pela pesquisa a última pesquisa que a gente tem pelo estado. Então é muito importante a gente saber esse número, assim, teve uma pessoa que está contaminada, outras 12 estão e talvez não saibam ainda. Sim, então por isso a busca ativa, né? Claro. E os idosos também, o que preocupa muito, né, secretária, daqui a pouco, são as próprias filas em lotéricas, em agências bancárias, o que tem chamado muito a atenção ali, e a gente sabe que o prefeito Pedroso tentou intervir também, mas ele não tem poderes para legislar sobre bancos, né? São serviços. O prefeito Pedroso ele fez reuniões
comigo e com muitas associações, né? E uma delas foi também a dos bancos, né? E estão todos preocupados, a gente vê visível isso. Mas as pessoas não respeitam, né? Então, o que acontece? Eles têm um horário para banco das 9 às 10 da manhã, mas o idoso chega às 11, bem no horário de maior movimento. Sim. Então, aqui cabe a gente fazer de novo o apelo às pessoas para que elas procurem respeitar esses horários. Se foi colocado esse horário é para proteção deles, né? Então, é importante porque, assim, as medidas de segurança nesses horários, elas são redobradas pelo público que vão e sempre associar por que o idoso, ele é o nosso maior grupo de risco, porque ele tem doenças associadas e a gente vendo o mapeamento da doença, a gente vê que este é o grupo mais acometido e o maior número de mortes. Sim. E se fala muito também na questão dos assintomáticos, que são aquelas pessoas que daqui a pouco são infectadas pelo vírus, mas elas não demonstram nenhum sintoma, não tem dor de cabeça, não tem febre, não tem coriza, não tem mal-estar pelo corpo, quer dizer, não tem nada, ou daqui a pouco quando tem alguma coisa simples, como um pequeno resfriado tímido, né? Isso preocupa muito porque é um obstáculo a mais para vocês também controlar a doença, a infecção, secretária? Sim, porque assim, com aquela central do 0800, o que a gente sempre pede para a população, né? No momento que você sentir os primeiros sintomas, mas Vanessa, que sintomas? Sintoma respiratório, tu teve uma coriza, que é aquela aguinha que sai do nariz, tu teve uma tosse, tu teve um espirro, tu tá com dor no corpo, sintomas de gripe que todos nós já tivemos, né? Eu só não consigo saber neste momento se é gripe ou se é o Covid, certo? Então eu vou precisar de um tempo de isolamento. Então, o que acontece? Muitas dessas pessoas a gente pegou por busca ativa os assintomáticos, porque eles não tiveram contato com o médico, né? Não sentiram nada para procurar um médico. Nós acabamos, na verdade, conseguindo mapear essas pessoas em função dos seus contatos, porque alguém dos seus contatos, então assim... o adulto jovem não teve sintoma nenhum, mas daí quando o pai dele acometeu a doença, o pai dele que era mais velho, o pai dele não, já teve todos os sintomas clássicos da doença. Então por isso que a busca ativa ela é tão importante, porque eu consigo mapear, na verdade, a população que está acometida. Certo, perfeito. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com a secretária municipal de saúde, Vanessa Zardo, é a nossa convidada hoje aqui na nossa entrevista do dia, falando sobre as ações da Secretaria em torno da pandemia da Covid-19, a orientação. Em seguida a gente fala sobre a questão dos testes rápidos, vamos aprofundar ainda sobre a estrutura do Hospital São Carlos e também do Observatório Regional da Covid-19 de Saúde, enfim, que foi estruturado aqui na nossa região. Esse observatório tem dados atualizados diariamente e espelha a realidade não só de Farroupilha, mas de toda a nossa região aqui da Serra. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, eu não tenho palavras para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci.
Então quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... Por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, ó, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. TV Serra, 1 ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Hoje a nossa convidada é a secretária municipal de saúde aqui de Farroupilha, a secretária Vanessa Zardo. Estamos conversando sobre as ações, enfim, o trabalho na pasta municipal, talvez nunca na história de Farroupilha, do estado e também do país, a questão da saúde teve tão importante dentro da gestão pública. Hoje é o grande foco, é o grande destaque em função da pandemia que nos acomete também. Secretário, eu quero voltar, a gente já falou aqui em outra ocasião também na TV Serra sobre a questão dos testes rápidos. Ainda tem muitas pessoas que têm dúvidas, eu sei que o município tem ainda uma boa quantidade de testes rápidos também, que foram adquiridos no passado. Como é que é a dinâmica, os critérios para a aplicação dos testes rápidos? O Leandro teve um sintoma, eu já posso requisitar o teste rápido? Como é que funciona? Então, assim, o Leandro teve um sintoma, o Leandro vai ligar no 0800 645 7950 e vai marcar sua consulta com o médico. O teste rápido que a gente tem adquirido pelo município, ele é um teste muito bom, mas ele precisa da reação do meu corpo para que esse teste dê um resultado sério, tá? Mais preciso. Mais preciso. Então, eu preciso de em torno de 7 a 10 dias de sintomas para o meu corpo fazer uma reação imunológica, que a gente chama, né? Uma reação a esse vírus, para que o teste possa dar positivo ou realmente um fidedigno negativo. Então, você vai lá no 0800, você vai ser encaminhado para o nosso centro de referência na UPA, né? A antiga UPA Coronavírus, e aí você já vai ter o agendamento desse teste. Então, que a gente está fazendo em torno do 10º, 14º dia, porque daí não tem erro, não tem problema do teste dar um falso negativo, que é essa a nossa maior preocupação.
porque a gente precisa de um tempo de sintomas para o seu corpo fazer a reação ao vírus. Se não tiver este período, nós podemos estar dando um falso negativo e essa pessoa pode estar transmitindo para outras pessoas. O Leandro teve o sintoma hoje, amanhã o Leandro consulta, o Leandro já faz o teste, ele poderá ser um falso negativo. Isso aí, então a gente precisa dar pelo menos 10 dias entre o início dos sintomas até a gente fazer o teste para que o exame seja fidedigno. Certo. Senão a gente vai ter um resultado que não condiz com a realidade. Por isso que não dá para qualquer pessoa chegar, eu tô com sintoma, eu quero fazer o teste agora. E tem outras coisas, né, Leandro? Quando a gente começou a epidemia, lá 120 dias atrás, a gente não tinha muita normativa nem de Ministério da Saúde, nem do Governo do Estado, lembra? Foi tudo construído depois, assim. Farroupilha foi a primeira cidade a fazer o lockdown, Farroupilha foi a primeira cidade a colocar o uso obrigatório das máscaras, então a gente vem, na verdade, antecipando algumas coisas, mas com bastante cuidado, porque isso deu resultado no nosso município. Já veio outras normas, por exemplo, assim, profissionais de saúde não fazem o teste rápido, a gente tem um outro tipo de teste para eles, profissional de segurança pública, né, então policial militar, o Exército Brasileiro já fazem outro tipo de teste, então já não é mais assim, não, você tem sintoma, você faz este teste rápido. Não, hoje a gente já tem normativas do Ministério da Saúde que são diversos tipos de testes para diversas áreas, na verdade, de atuação das pessoas. Também tem isso. O município aplicou em média quantos testes rápidos até agora? Eu tenho em torno de 2.200 testes aplicados. A gente está fazendo bastante busca ativa, a gente tem atuado bastante nas empresas. Na própria prefeitura, semana passada, a gente estava aplicando. Essa semana nós continuamos aplicando, né, em várias regiões. Através, então, de uma solicitação também do prefeito Pedroso, nós estamos oferecendo os testes aos agricultores, porque agora a gente chega numa época de poda. De poda da produção agrícola. E aí vem gente de outros municípios que a gente não conhece, não sabe nada, enfim, dessas pessoas, né? Como é que tá os outros municípios, assim, porque eles podem vir de qualquer lugar do Brasil. Então, estamos fazendo um trabalho forte em relação a isso, além de disponibilizar os testes, então, lá no nosso centro de atendimento. O município tem aquele teste que permite diagnosticar se a pessoa já contaminou, já infectou com o coronavírus? Sim, o teste adquirido pelo município, ele consegue ver se tu está com uma infecção agora ou se tu já passou por essa infecção. É o chamado IgG, é isso? Isso, o IgG e o IgM, a gente consegue fazer essa diferença. É possível fazer isso. Sim. E temos ainda uma boa quantidade de testes aqui garantidos? Sim, nós temos, mas esses testes, então, a gente está colocando sempre à disposição da população, só que tem que ser por um trabalho de vigilância epidemiológica, certo? Não adianta a gente oferecer uma testagem em massa, assim, porque qual é o resultado que isso pode dar? Eu vou pegar o quê? Falsos negativos, certo? Sim. E aí não adianta, porque daí, eu vou achar que eu estou melhor no município e não é isso que vai estar acontecendo. Então, nós temos que definir estratégias para ser pontual e realmente o teste disponibilizado, ele tenha diferença no nosso cuidado e controle da doença no município. Perfeito. Bom, secretária, um grande avanço também na questão da Covid-19 aqui em Farroupilha na pandemia foi com relação ao nosso Hospital São Carlos. Nós mais do que dobramos o número de leitos de UTI no hospital aqui de Farroupilha. Nós temos duas UTIs, a chamada UTI convencional e a UTI Covid, isso, além de uma unidade de infectologia com capacidade para atender até 20 pacientes internados em leitos clínicos, chamados leitos de enfermaria, mas enfim, o nome técnico é infectologia e leito clínico, né? Isso mesmo. Nos fala um pouquinho dessa estruturação também do hospital, foi um ganho muito grande, né? Foi, na verdade, assim, desde fevereiro, tá, a gente foi chamado para fazer parte do COI regional. O que é isso? É um centro de operações especiais em emergência, na verdade, que então se pediu o interesse do Hospital São Carlos se ele tinha como fazer a ampliação dos leitos. Nós solicitamos os leitos ao Ministério da Saúde, acabou não vindo, foi feita uma campanha no município de Farroupilha, então se conseguiu adquirir 5 leitos completos com esse valor. Com respirador, bomba de infusão, tudo. Isso, cama, tudo monitor cardíaco completíssimo. E além disso, então, a gente conseguiu estruturar, então, com parceiros, na verdade, né, operadores de saúde parceiras, isso, o Círculo, nos ajudaram também a estruturar. Neste meio tempo também, então vieram os respiradores que foram comprados pela campanha, e num total assim, então hoje a gente tem 10 leitos clínicos, 10 leitos Covid, e na última sexta-feira nós encaminhamos um pedido para o Ministério da Saúde de habilitação de 12 leitos, então, de suporte ventilatório.
O que é isso? Desta compra e desta aquisição que nós tínhamos já pelo São Carlos, além dos 20 leitos de UTI, nós tínhamos mais 7 respiradores à disposição se precisasse, certo? E aí o hospital conseguiu mais 5 outros aparelhos que a gente chama de BiPAP, que são de suporte ventilatório, ajudam a pessoa a respirar. Então nós encaminhamos o pedido na última sexta de 12 leitos de suporte ventilatório. Então o Farroupilha está preparada. Esse suporte ventilatório é uma mini UTI? O que é? Ele é uma mini UTI, tu tem que ter equipe, na verdade, de trabalho, mas o essencial, diferente da UTI que tu tem que ter o leito todo montado e pronto, ele requer apenas, claro, a cama, né, mas ele requer o ventilador instalado. Então o hospital conseguiu, através de todas as suas verbas e parceiros, enfim, junto ao poder público, fazer a aquisição desse material, e a gente consegue não só para o município de Farroupilha, né? A gente acaba ajudando a região como um todo, porque, como eu sempre falo aqui, né? A gente fala muito do município de Farroupilha, mas nós não somos uma ilha, né? Todos os nossos leitos, eles são regulados pelo Estado. Então nós acabamos ajudando todas as regiões de saúde. Com certeza. Então, hoje o hospital tem 10 leitos na chamada UTI comum, Isso. mais 10 na UTI Covid. Isso. Quantos na infectologia? 20 leitos. 20 leitos na infectologia. Isso. E mais o pedido de 12 leitos de suporte ventilatório. Isso aí. Nossa, que estrutura no hospital, hein? Isso Nunca aí. se teve isso em Farroupilha. Nunca se teve isso, e o hospital está assim, tá em pleno vapor, assim, para a questão do atendimento, né? Ele tem toda uma estrutura física, uma estrutura de pessoal muito bem organizada e muito bem montada para poder atender os nossos pacientes. Já que nós estamos falando sobre o hospital, secretária, essa pergunta as pessoas também me fazem muito. A questão de cirurgias eletivas parou agora em função desse agravamento no estado da Covid-19? Na verdade, o que acontece? A gente fez um movimento de retomada junto ao Hospital São Carlos desse serviço, mas eu ainda preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, o paciente que é do grupo de risco para o Covid, eu não posso colocar para operar. Então, assim, a gente lá da secretaria, por exemplo, eu encaminho 10 autorizações de cirurgia. São feitas 2, porque o resto são todos grupo de risco. E o hospital, ele tem que se precaver enquanto a isso, né? Porque cirurgias maiores ou com pacientes que tenham mais comorbidades, tu tem que ter o leito de UTI disponível. Mas talvez não precise, que bom. Mas se precisares, tu tem o leito ali montado para atender o paciente. Então, é tudo com muito cuidado nesse, né? A gente já fez um plano de recuperação, porque a gente sabe de que a gente está em pleno inverno agora. O nosso período de julho e agosto sempre foram os piores períodos de doença respiratória. Isso não é ano de 2020, sempre foi assim. Esse ano nós tivemos uma queda de doença respiratória em função da vacinação da gripe, então a gente conseguiu fazer uma boa prevenção. E da própria prevenção à Covid. Isso aí. Mas a gente também não pode colocar as pessoas em risco. Então, assim, as cirurgias de urgência todas estão acontecendo, independente da especialidade, mas as cirurgias eletivas, que são aquelas que podem ser agendadas, a gente tem que ter muito cuidado na realização do grupo de risco. Na questão das cirurgias eletivas, quem faz parte de grupo de risco não está operando no momento? Não está operando, até por critério médico, né? É uma questão de segurança do paciente, né? Dizer assim, tu precisa resolver o problema da cirurgia, né? Não criar mais um problema para o paciente. E acredito que o grande volume de cirurgias eletivas também esteja dentro de um grupo de risco, né? Sim, ou dos grupos de risco. Sim, com certeza. Sim. Então isso teremos que esperar pelo menos mais um mês, quem sabe um mês e meio, 2, até passar o inverno, né? Até passar o inverno, pelo menos para a gente ter um pouco mais de segurança para poder fazer essa liberação. Não é má vontade da secretaria, não é má vontade do hospital, é uma questão de cuidado à vida. Sim, até porque há poucos dias atrás nós inclusive tínhamos problemas de medicamentos, né? A questão dos anestésicos, que são utilizados os mesmos que são utilizados para fazer uma cirurgia com anestesia geral, por exemplo, são os mesmos que a gente utiliza para colocar um paciente na UTI, sim, né? Então, processos sedativos. Isso aí. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso, para que a gente não entre num colapso. Tudo que a gente menos quer é entrar um colapso na saúde. Como é que está falando sobre a questão de medicamentos? Agora está restabelecido, o estoque está refeito? O nosso hospital já tinha conseguido fazer uma boa compra, tá, em relação a isso, e no último final de semana o Exército Brasileiro também, através do Ministério da Saúde, fez uma entrega também de sedativos ao hospital. O que são esses sedativos? Anestésicos? São anestésicos porque, assim, quando tu precisa colocar o paciente para respirar com uma máquina, ele precisa ficar dormindo, né? Senão a gente chama de competir com a máquina.
se você colocar um tubo na sua garganta, você não vai gostar, né? Então o paciente ele fica competindo com isso. Eu preciso deixar o paciente completamente relaxado para que ele aceite a máquina respirar por ele, até que o pulmão dele possa melhorar e ele voltar a respirar sozinho. Ele é sedado, em outras Ele palavras é sedado, isso, né? isso aí. Ele fica desacordado. Totalmente desacordado. Ele precisa para que a máquina possa fazer o trabalho do pulmão que ele não está conseguindo. Claro. Mas então agora nós estamos um pouco mais tranquilos que os insumos foram repostos, né? Sim, os insumos por parte dos anestésicos estão repostos. E tem outros insumos que estão faltando? Não, na verdade assim, não estão faltando nesse momento, mas foi uma questão bastante de organização, porque assim, próprio EPI, que é o equipamento de proteção individual, que a gente precisa usar máscara, o avental, né, o propé, tudo isso aumentou muito o consumo dos hospitais. A gente tinha um consumo, mas não tanto como se tem agora, né? Então nós passamos um período assim no início da pandemia bem complicado em relação a isso, mas hoje a gente já conseguiu ter uma produção que fique normal para que a gente possa estar atendendo os hospitais. Bom, secretária, também a questão, claro, eu gostaria que a secretária reforçasse qual é o protocolo médico que o município está seguindo em função de tratamento para a Covid. Em primeiro lugar, não tem tratamento para a Covid ainda, nada homologado, nada dizendo, você tem tal medicamento. O que se tem são medicamentos paliativos, que são usados em tratamentos respiratórios, infecções respiratórias. Se falou muito da cloroquina, da hidroxicloroquina, ainda se fala. Agora está vindo a onda e as farmácias aqui de Farroupilha estão tendo uma procura muito grande do ivermectina. É isso? Ivermectina. Secretária, qual é a orientação que o município de Farroupilha passa nesse sentido? A gente tem uma orientação de que tudo que o Ministério da Saúde, na verdade, nos propõe, a gente tenta se adequar, tá? O que acontece? A medicação, as pessoas precisam entender que a medicação ela é um ato médico, certo? Então, não há profissional com saber maior em relação a poder prescrever ou não o medicamento no paciente. Se esse medicamento vai fazer bem ou não a pessoa, é o médico, através de todos os riscos, que ele vai estar conversando com o paciente para poder prescrever o medicamento. Então, muitos medicamentos são os que a gente chama sintomáticos. Eu tô com uma febre, né? Eu tô com uma dor no corpo. Então, não existe uma coisa, eu vou fazer para todo mundo. Tu tem que ver cada caso, cada paciente, como que o paciente está se comportando. Tivemos várias pessoas assim que no decorrer da sua doença não precisaram tomar nada de medicamento. Outras já tiveram que fazer o uso de alguns corticoides, né? E alguns sintomáticos. Outros que estiveram na UTI precisaram fazer alguns tratamentos mais agressivos. Então depende muito de cada paciente, né? Tu simplesmente tentar neste momento inventar uma fórmula mágica para uma doença desconhecida, porque ela só veio no final de 2019, é um pouco irresponsável até fazer isso, né? A gente precisa, na verdade, a melhor maneira não é medicamento, a melhor maneira é a prevenção, que ela é feita com o quê? Com a máscara, com a lavagem de mãos, distanciamento social. O distanciamento social é a melhor maneira, porque se eu não pegar, eu não vou precisar tomar nenhum medicamento em relação a isso. Certo. Um outro assunto, a questão do Observatório Regional de Saúde, enfim, um trabalho muito grande da nossa região. As secretarias municipais estão abastecendo essa central e diariamente nós temos números específicos da nossa região, né? Isso foi um trabalho muito grandioso, assim, de uma ideia muito boa, assim, porque o que aconteceu? Na primeira vez que o Estado decretou para nós sistema de bandeiras, estava todo mundo muito assustado em relação a isso. Quem não tinha muito acesso não estava sabendo o que estava acontecendo. Esse observatório ele tem um trabalho fantástico, tem pessoas assim fantásticas trabalhando nele, trabalham assim o final de semana inteiro para a questão do recurso, porque não é nada de achismo, é a questão de ver realmente como estão os dados da região, não é querer defender algo que não, daqui a pouco nós vamos ter que fazer um lockdown, alguma coisa nesse sentido. Não, mas é trabalho de estatística mesmo, um trabalho científico, orientando como que pode ser diferente o trabalho, ou o que tem que se manter. Então, dali a gente já conquistou várias coisas, né? Aquele regramento de 0 a 0, que é aquele município que não teve internação, que não teve óbito, poder se comportar com uma bandeira mais amena. Então, já vieram várias coisas.
em relação a isso e ainda continuam. Assim, há várias propostas de mudança no modelo de distanciamento do governo e não são críticas, não, a gente quer construir, na verdade, este modelo, porque é preciso a gente ter um norte, né? Não dá para liberar assim, a gente já sabe que se as pessoas não tiverem um regramento, a gente vê pelo nosso município, né? Todo mundo tá bonitinho, trabalhando direitinho, né? O pacto pela vida e pelo trabalho, e daí tem sempre um outro que tá lá no parque sem máscara. Ou chega o fim de semana, todo mundo relaxa. A gente não pode relaxar, né? Este momento não é de relaxamento, mas é um momento que a gente tem que aproveitar para estudar e para propor melhoria, sim. Com certeza. Secretária, para concluirmos o programa, algo mais que gostaria de acrescentar? Teríamos muitos assuntos, mas enfim, temos um horário também e acho que é importante frisar mais uma vez, eu faço questão de bater nisso, que a gente tenha comportamentos, atitudes, assim, ó. E eu tenho dito que o maior fiscal de tudo isso não é o pessoal da prefeitura, com respeito à equipe da prefeitura, com certeza. mas é o Leandro, é você, somos nós. Daqui a pouco, se a gente vê alguém que não tem máscara, que não está seguindo as regras, nada de agressividade, chega e conversa numa boa, fulano, usa máscara, vai fazer bem para você, faz esse procedimento, nós contamos contigo, ajuda a cuidar da nossa gente. Esse é o fato que nós precisamos trabalhar. Isso. Eu sei ficar em casa, eu passei o domingo inteiro em casa também, foi chato. Tenho meus pais que estão na zona de risco em Caxias do Sul. Optei por não visitá-los nesse final de semana porque é uma atitude de respeito. Mas então, é puxado, é chato, é estressante? Mas vamos fazer isso agora para que ali na frente a gente consiga, quem sabe, ter uma retomada, talvez não no que era, mas uma retomada de um convívio mais próximo, embora um pouco diferente. Para concluirmos, secretária, que dicas, que orientações, enfim, faça o apelo à nossa comunidade. O que eu preciso falar com a comunidade é que é o teu comportamento que vai fazer a diferença. Em termos de poder público, em termos de empresa, em termos de comércio, a gente já fez todas as alterações e todas as melhorias que a gente poderia fazer em função, na verdade, de protocolos de vigilância sanitária e para que a gente não tenha uma proliferação do vírus no município. É o teu comportamento, é o teu uso de máscara para te proteger e proteger os teus, né, que tu ama, que tu confia, que tu cuida, é o teu comportamento de lavar as mãos, é o teu comportamento de usar o álcool gel e principalmente o teu comportamento de evitar aglomerações. E é o teu comportamento de, se alguém ligar e dizer assim, vamos fazer uma festinha, diga eu não vou. Não estamos em época, na verdade, de nos aglomerarmos, de comemorarmos assim tão pertinho. Hoje a gente tem tantas ferramentas tecnológicas, né, que nos permitem fazer as videochamadas, que se a gente estivesse falando isso, de repente, sei lá, 5 anos atrás, a gente nem teria isso, né, tanta coisa digital. Hoje a gente o contato ele já está mais próximo, a internet ela nos facilitou isso. Então, neste momento, o nosso contato tem que ser virtual, ele não pode ser pessoal, ele não pode estar, na verdade, presencial, e a gente tem que evitar as aglomerações. Esse é o principal, e juntos a gente vai vencer isso, mediante o teu comportamento. E claro, Farroupilha também tem adotado muito o pacto pela vida e pela saúde. Saúde e vida, as duas coisas andam juntas, né? Sim, verdade, porque assim, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar. Trabalhar é um ato de saúde mental, a gente sai de casa, a gente se sente útil no nosso trabalho, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Então a gente tem que priorizar este pacto que a gente fez no município, né? Pela vida e pelo trabalho. Precisamos estar bem, mas precisamos trabalhar também. E juntos nós vamos conseguir vencer isso, sim. Secretária Vanessa, mais uma vez, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Sempre que precisar, bata a porta, encontrará as câmeras e microfones abertos. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. Secretária Vanessa, nós chegamos ao final da nossa entrevista do dia. Voltamos a fazer o uso da máscara. A máscara nos protege, nos dá uma segurança maior também. Às vezes é um pouco desconfortável, mas faz parte. Nós não podemos deixar de usar máscara. Quem usa máscara se ama. Quem usa máscara se protege e protege quem está ao seu lado. Muito obrigado a todos vocês que estão na nossa sintonia. Continuem aqui na TV Serra. E olha aí, a batalha não está vencida, a guerra não está concluída. Vamos juntos, com determinação. Cada um tem uma parte a ser feita. Eu tenho uma parte, você tem a sua parte. Juntos nós superaremos esse momento também. Um forte abraço, até o nosso próximo programa.